Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida e Engenharia. Eu sou o engenheiro civil Luiz Guilherme e neste vídeo de hoje eu irei falar sobre uma patologia que é muito importante e que coloca em risco a sua estrutura, que é a corrosão da armadura. Muitas das vezes, quando a gente termina a obra depois de um tempo, a gente percebe algumas fissuras ao longo dos nossos elementos estruturais, acompanhando a nossa armadura. Por muitas das vezes, isso gera o desprendimento do reboco ou do concreto. Para saber como evitar a corrosão da sua armadura, não deixe de acompanhar este vídeo até o final. Roda a vinheta! Ferrugem, enferrujamento, oxidação, corrosão, todos esses termos têm diferentes significados no mundo da química. Para o nosso ramo da construção civil, a gente pode dividir tudo isso aí em duas situações. Nós temos a oxidação superficial das armaduras e nós temos a corrosão das armaduras. Qual que é a principal diferença dessas duas situações? Quando eu me refiro à oxidação das armaduras, eu estou me referindo apenas àquela oxidação superficial e que é completamente aceitável na sua obra. Você não precisa descartar a sua armadura só porque ela sofreu aquela camada superficial de oxidação. Quando é que você sabe que isso é apenas superficial? Quando você passa o dedo ali na sua armadura e percebe que aquela camadinha ali sai no seu dedo e que a armadura está ok, sem perda de seção. Porém, a corrosão da armadura é algo diferente. E é quando você percebe que já se formou aquela crosta de ferrugem que se descola da sua armadura. Ou seja, quando você tem perca de seção. E nesses casos, a sua armadura sim precisa ser condenada. Existem diversos cenários, mas eu vou tentar resumir esta patologia. A corrosão do aço no concreto é eletroquímica. Há um anodo, um cátodo, um condutor metálico e um eletrólito. Mas como isso aqui não é uma aula de química, vamos resumir da seguinte forma. Como é que ocorre a corrosão? A corrosão ocorre quando a sua armadura entra em contato com oxigênio mais umidade. Então, isso é o resumo. Qual é o segredo do concreto armado? O segredo do concreto armado é que o concreto é um protetor para a armadura. Se não fosse pelo concreto ou por outros tipos de tratamento, invariavelmente as nossas armaduras elas iriam corroer. Mas como que funciona o concreto? Quais são as propriedades que evitam isso? A primeira delas é que o concreto é, de certa forma, impermeável. Ele evita que o oxigênio e que a umidade alcance a nossa armadura. Além do que, o concreto é um meio altamente alcalino. O pH dele é mais ou menos uns 13. E neste pH é difícil que ocorra as reações necessárias para que a sua armadura sofra a corrosão. Então, nós temos esses dois aliados que evitam e que fazem com que o concreto seja o protetor da armadura. Mas, para que o concreto possa exercer este papel de protetor, ele precisa de três coisas que eu vou falar aqui para vocês. A primeira coisa, você precisa garantir o cobrimento da armadura, ou seja, a sua ferragem necessita de uma camada de concreto para que o ar e o oxigênio não possa atingir esta ferragem. E como é que a norma determina isso? Se você olhar a NBR 6118, existem várias classes de agressividade do meio em que essa estrutura está envolvida. Então eu vou tentar resumir as três principais cobrimentos, que são os cobrimentos mínimos para os ambientes que têm pouca agressividade, que é o 2,5 cm para vigas e pilares, no caso de 2 centímetros para lajes e 3 centímetros para fundação. Ou seja, isso aí é o mínimo do mínimo quando se tem condições favoráveis. Na tabela da norma você tem as outras condições. Este é o primeiro passo para garantir a proteção da sua armadura. E é importante frisar que você só consegue manter este espaçamento mínimo com o uso de espaçadores. Não adianta tentar fazer sem eles, porque a sua ferragem ela vai se mover dentro da sua forma e inevitavelmente vai encostar na forma. Então você pode ou fabricar os seus próprios espaçadores com uma argamassa ali de cimento,
ou você pode comprar esses espaçadores prontos. Vou deixar algumas fotos aqui em cima para que vocês possam ver esses dois tipos de espaçadores. Outro fator importantíssimo é que você nunca deve fazer um concreto aguado. Concretos aguados são aqueles com uma alta relação de água-cimento e, inevitavelmente, esses concretos eles se tornam muito porosos depois de acabados, além da grande perca de resistência que isso ocasiona. Então você tem que obedecer aos parâmetros que a NBR 6118 indica para cada classe de agressividade. E o máximo de água que a norma permite é você utilizar 650 ml para cada quilo de cimento. E para fechar com chave de ouro, a gente tem que fazer a correta execução deste concreto, que é utilizar o vibrador da maneira correta para evitar a formação de brocas e de nichos e também evitar a segregação dos nossos agregados graúdos. A corrosão da armadura é um efeito cascata. Começa ali com uma mínima fissura na nossa superfície ali do elemento estrutural. Essa mínima fissura favorece a entrada de oxigênio e de umidade até a ferragem. Então, inicia-se aí um processo que é muito difícil de ser controlado, porque quando a ferragem sofre a corrosão, ela cria na sua superfície o ferrugem, que é o resultado dessas reações químicas. E quando o ferro ali, o aço, passa para a ferrugem, essa reação química, ela é uma reação química expansiva. O ferrugem, no caso, ele aumenta de 3 a 10 vezes o seu volume. É como se ele fosse inchando e estufando. E esse efeito aí de estufamento e de inchamento, ele é quase que incontrolável. Ele sai lascando mesmo e estourando reboco, concreto e tudo mais que tiver pela frente. E a partir do momento que isso ocorre, aquela fissura que era pequenininha se torna muito grande e aí entra mais umidade, entra mais oxigênio, ocorre mais ferrugem, mais perca de seção e aí a partir desse ponto realmente a coisa fica definitivamente muito feia. Ambientes à beira-mar, com um índice de poluição muito alto ou com presença de esgoto, favorecem quimicamente este processo de corrosão. Então, se você está em um destes ambientes, é mais importante ainda que você tome cuidado na hora da execução da sua estrutura. Eu já expliquei aqui para vocês o que é este processo de corrosão, como ele ocorre, e agora eu vou explicar para vocês como corrigir isso depois que a sua estrutura já está pronta e sofreu com este processo de corrosão das armaduras. A primeira coisa a se fazer é retirar e eliminar todas essas lasquinhas aí de reboco, concreto e de ferrugem, que estão ali por cima da armadura. Depois deste momento você tem que fazer uma limpeza profunda. E como que é feita essa limpeza profunda? A melhor maneira é com um jato de areia. Depois que você conseguiu limpar e deixar toda a ferragem ali exposta, você tem que verificar o quanto de perca de seção que ocorreu. Se essa perca foi significativa, você vai ter que recompor essa ferragem. E a melhor maneira de recompor essa ferragem é através de solda. Você vai soldar, paralelo a essa barra, uma nova barra ou novos estribos. Depois de feito este processo de recuperação da armadura, você tem que retornar este cobrimento da armadura para que esse processo não ocorra de novo. E quais são as melhores formas de fazer isso? Você pode reaplicar ali um concreto jateado com uma baixa relação água-cimento e uma boa quantidade de cimento, ou então você pode utilizar de alguns outros artifícios, como por exemplo a galvanização, que oferece bons resultados, ou você pode aplicar alguns impermeabilizantes próprios para a ferragem, como é o caso de alguns asfaltos, ou, por exemplo, a pintura epóxi. Lembrando que a pintura epóxi não deve ser utilizado em armaduras que sofreram um processo de galvanização, porque ele não adere bem. Essa tinta epóxi não adere bem a superfícies galvanizadas. Outra coisa que pode ser utilizado é a borracha clorada, que também é uma grande protetora para a sua armadura que ficou exposta. A dica deste vídeo que eu gostaria de deixar e que é muito importante, se a sua armadura está exposta, jamais cubra ela com reboco, essa massa de reboco simples, porque ela não protege a armadura. A armadura tem que ser protegida e coberta com concreto ou uma dessas outras opções que eu expliquei acima.
O reboco ele é extremamente permeável, ele permite a entrada de oxigênio e de umidade, e se você cobrir essa sua armadura exposta com reboco simples, é uma questão de tempo para que todos esses problemas retornem novamente ou podem até piorar caso eles já estejam ocorrendo. Uma dica agora que vale R$1 milhão. Se você terminou de fazer a sua laje, pretende construir mais um pavimento em cima, só que isso vai demorar um pouco e você deixou as esperas dos seus pilares expostas, a melhor coisa que você tem a fazer é preparar uma espécie de tinta especial feita de cimento e água. Só isso, você vai pegar cimento, água, mistura aquilo ali, faz uma espécie de lama e aí com um pincel você vai aplicar nessas esperas dos seus pilares que ficaram expostas. Porque aí você ajuda muito com que essas barras não sofram nem oxidação e nem a corrosão. Para fechar este vídeo, eu vou responder a uma pergunta de um inscrito que ele fez nos comentários. Ele perguntou assim: eu posso passar óleo na superfície da minha armadura antes de concretar para que eu evite a corrosão? Pessoal, eu vou responder essa pergunta da seguinte forma. Imagine que você seja um escalador, um escalador de montanhas. Todo escalador de montanha passa aquele pozinho na mão para que a sua mão possa aderir melhor às fendas das pedras e ele consiga escalar. Agora imagine se esse escalador, ao invés de usar esse pozinho que protege ele, resolver passar óleo nas mãos e tentar se agarrar e fazer a sua escalada. Dá para imaginar o acidente que vai ocorrer. É o mesmo caso com as nossas armaduras. A armadura tem que ser aderida ao concreto. Por isso, jamais, em hipótese nenhuma em concreto armado, passe óleo nas suas armaduras. Galera, um grande abraço, foi muito bom estar com vocês em mais este vídeo. Se você gostou, clique aí no joinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para que você possa receber as notificações cada vez que eu colocar um vídeo novo. Um grande abraço, vejo vocês na semana que vem. Fui!